Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. ¿Qué tal? Ahora vamos a esperar a que se vayan conectando poco a poco. Hoy es martes 16 de junio del 2020 y el día de hoy Diseño en Cuarentena es en portugués. Vamos a mandarla acá. Ay, no, Clarita ya se conectó. A Clarinha ya está aquí. Hola, hola, Lau. Hola, Nilson. Lisette. Martim. Clara Piquete já está com a gente aqui. ¿Cómo están? Cuéntenme. Bueno, hoy, martes 16 de junio del 2020, comenzamos nuestra... pues parece que hubiera sido un fin de semana largo, ¿no? Por lo que pasó ayer para mí. Pero no, hoy es martes 16 de junio y es el segundo día de la semana y hoy tenemos nuestra entrevista en português. Hoje é em português, tá? E hoje a gente tem a sorte de ter uma artista brasileira muito boa, muito querida e que eu amo de paixão. Ela é a Clara Piquete. A Clara Piquete é uma artista que mora aqui em Miami, mora aqui nos Estados Unidos, mas ela é do Brasil. E a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela hoje, tá? A todos los que se están conectando y que no hablan portugués, ¿algo se entiende o no? Cuéntenme, a ver, mientras esperamos que nos vayamos conectando poquito a poco, a ver. Cuéntenme. Yo sé que Lau Muñoz habla portugués, ¿cierto? Adicta al color me ha hecho muchas preguntas sobre Brasil, así que me imagino que también estás ahí en algo, ¿no? En portugués, cuéntame. Portuñol. Así se comienza, así se comienza. Cuando yo me mudé a Brasil no hablaba nada de portugués. Y aprendí ahí en los botecos. Né, Clarita? Eu ia para os botecos lá nos jardins, porque eu morava lá na Oscar Freire. E eu falava ali com o pessoal do restaurante, dos bares, dos barcinhos, né? E assim eu aprendi português. E daí com meus amigos da Casa Cor de lá, eu aprendi muito. Muy bien. ¿Y qué les parece? A ver, ¿qué hora es? Son las 6:35 y yo creo, ya me han dicho que estoy haciendo mucho tiempo de espera, así que vamos a invitar a Clara, que ya está con nosotros, para que vaya también conectándose la gente por el lado de ella. ¿Qué les parece? Está Cristian, María Gabriela. ¿Qué les... Vamos. Clara querida, você tem que aceitar ali, tá? Na solicitude. Vamos começar hoje com muita energia. Clarita, aí, ali está aparecendo uma solicitude e ali você coloca em aceitar. Ai, que bom, Adicta. Qual é o seu nome, Adicta Color? Eu nunca, eu sou muito ruim para os nomes. Já está com nós a Clara Piquete. Oi. Consegue me ouvir ali? Oi. Bom, pessoal, hoy estamos con la artista brasileña Clara Piquet. Ella es muy reconocida y muy querida en el mundo del arte y del diseño. Y ella vive en Miami, pero es brasileña. Por eso la entrevista va a ser en portugués. Vamos ali, Clarinha, você consegue me ouvir? Yo creo que tenemos algunos problemitas de conexión. Saben que ayer corté la transmisión y dos o tres personas que también hacen vivos a esa hora me comentaron que tampoco pudieron hacerlo. You're back, welcome. Tampoco pudieron hacer sus vivos, entonces desde ayer las comunicaciones, digamos,
y las redes están medio saturadas y no están ayudando mucho. Vamos a invitar nuevamente a Clara para poder continuar con nuestra entrevista. Agora! Ui, bem-vinda! Meu querido, mas que prazer esse convite, que Nossa, delícia! é? Estou sentindo falta dos nossos eventos sociais, onde a gente sempre se encontrava. Sempre se Era muito encontrava, bom. sempre se dava um abraço grande, grande. É? Bem-vinda, muito Então, obrigado por ter aceitado ter aqui com a gente. claro, como não Como aceitar? não aceitar? Como você está? Me conta, como está passando essa quarentena? Bem, muito bem, Aonde muito você bem. está? Tranquila, sem neura, ficando realmente mais tempo em casa. Eu saí uma única vez, há 2 semanas atrás, para um passeio de barco com a família. Só os filhos e os netos. Mas, fora isso, eu estou em casa. Ai, que bom, que bom, que bom. Mas você mora aqui em Miami, né? Na área do Eu Miami. moro em Deerfield Beach, Aonde que é isso? 40 milhas para o norte, Ah, tá. perto de Boca Raton, Entendi. Que bonito. muito perto de Boca. Lindo ali, né? É, a região é muito linda. É mesmo. Tranquila, clima ótimo, Mas você tem não tem. filhos, né? Tem filhos e tem netos também, que moram aqui em Miami. Eu tenho 4 filhos morando aqui e 6 netos. Nossa. Por isso que eu sempre vejo você na Brickell, você não tá na Brickell, tá por ali, tá sempre se movendo, né? É, morei na Brickell Key por quase 1 ano e meio. Depois me mudei para cá. Hum, Estranhei um pouco no início, mas agora realmente a localização aqui é de uma calma, é de uma paz que induz ao trabalho, à pintura. Então ficou bom. ai, que bom, fico muito feliz. Olha quem tá aqui, o Leo Shepman. Um beijo, Leo querido, que tá desde o Brasil. Então, é, O Léo? oh, tá aqui, o Leo. Olha, a gente está começando a entrevista. Eu quero comentar para todo mundo que a gente está com a Clara Piquete, artista brasileira que radica aqui em Miami, nos Estados Unidos. E a gente tem o prazer de conversar com você hoje. E a ideia da entrevista é conhecer você melhor, tá? Então eu vou fazendo umas perguntinhas ali, a gente vai... Claro, claro, Tá bom? Que mais claro que de que parte do Brasil que você é? eu sou do estado de Minas Gerais. A melhor comida do Brasil. Sim, a melhor comida. E as melhores pedras preciosas também. É verdade. Uhum. É o estado das grandes minas de pedras preciosas. E como que foi sua infância? Quer nos contar um pouquinho disso? A minha infância foi na maior liberdade, porque meu pai tinha fazenda e a gente então foi criada solto ali, né? Quando não estava nas férias, que ficava direto 3 meses, a gente ia para os fins de semana. Então, aquele contato com a natureza, com os animais, com planta, aquilo eu tenho certeza que foi assim preponderante para eu me desabrochar como artista, porque o contato com a natureza ele é muito importante. Tanto que a arte hoje das crianças e dos jovens que não são criados ao ar livre assim, que estão sempre em apartamento, na televisão, com iPad, iPhone, celular, é uma arte diferente, é completamente diferente. E você acha que para o seu estilo de arte que você faz, o que você fez na sua carreira, influiu muito na sua infância? Muito, muito. No colorido, a minha pintura é muito colorida. E outra coisa interessante, todos os projetos que eu desenvolvi, eles são ligados à natureza. Incrível, parece coincidência, mas todo convite que eu recebia era alguma coisa baseado em natureza, sabe? Muito interessante isso. Nossa. E eu acho que não tem um projeto que não seja, realmente todos foram, todos. Eu fico me lembrando, todos foram. Teve um deles que foi para
pintar as jaguatiricas, que são... parece um gato, né? Parece um gato grande, mas é bravo igual uma onça. E uma alemã que morava perto da minha casa tinha um sítio onde ela criava essas jaguatiricas com o apoio do IBAMA, mas com a ajuda do governo alemão. Ela era alemã. Então eu ia para lá, ficava desenhando as jaguatiricas e fiz uma exposição linda. Inclusive, ela levou umas jaguatiricas na jaula e como a exposição era numa casa, um espaço aberto, nós construímos assim a imitação do habitat das onças, né? Com bastante palmeiras, coqueiros, vegetação. Então o pessoal viu a exposição e via as onças que eu tinha desenhado lá. Foi muito interessante. Nossa, que bacana. Isso foi na época da Eco 90, no Rio de Janeiro teve esse movimento, Eco 90. Mas E antes... fala. você estudou arte? Sim, eu fiz faculdade em São onde? Paulo. Não, Minas? Em São Paulo. Eu fiz a faculdade de... Antigamente era Faculdade de Belas Artes. Aliás, nem era Belas Artes, era Licenciatura em Desenho e Artes Plásticas. Puxavam muito pelo desenho. E para mim foi ótimo, porque eu desenhava desde 12 anos de idade. Eu já fazia retratos a lápis, depois eu aprendi a fazer carvão, depois pastel. Só fui começar a pintar realmente depois que eu me formei. Mas a minha formação foi bem acadêmica, bem do desenho, do jeito que eu queria. Foi ótimo. Que bacana. Mas quando você decidiu que estudar, você já tinha claro que você queria fazer arte ou tinha outras opções? Não, eu já sabia. Eu me sentia uma artista com 12 anos de idade. Nossa! Eu achava que eu era, porque eu fazia retrato, o que eu quisesse eu desenhava. Então, me sentia uma artista e sabia que quando eu terminasse, naquele tempo era o curso normal para professora, a gente estudava para ser professora. Eu queria ir para São Paulo para continuar meus estudos lá e foi o que aconteceu. A família não gostou muito não, eu tive que ir contra pai, mãe, mas eu consegui. Fui para São Paulo, lá eu fiz 4 anos, e então, quando eu terminei meu curso, meu pai queria que eu voltasse. E eu não queria voltar, já estava namorando, querendo casar. E eu falei, como é que eu vou ficar aqui em São Paulo, só se eu fizer outra faculdade? Aí eu fiz publicidade, foi. Sério? Sim. Quero dar um saludo para o Davi, né? Está desde Milão, desde Itália, né? Com a gente. Beijo, querido. Ele fala português. Olha. Mas você fez publicidade. Mas eu trabalhei mais como publicitária. Eu tive uma agência de publicidade. Sério? E eu era arte finalista. Aliás, eu fazia a criação, fazia os projetos e fazia a arte final também. E foi uma época ótima, porque eu ganhei muito dinheiro. Era muito nova e já ganhando dinheiro como artista foi uma beleza. Nossa! E eu só fui deixar a publicidade quando eu me mudei de volta para Minas. Já estava casada, já tinha um filho e resolvemos voltar. E Quantos aí anos que você eu... tinha lá? Como? Quantos anos você tinha lá, mais ou menos? 30, não, 27, 28 anos, já tinha um filho, fui para Minas. Agora, lá em Minas, o colégio onde eu estudei estava precisando de professor de publicidade. Aí me contrataram e eu fui lecionar publicidade, foi ótimo, na escola onde eu me formei, onde eu fui educada, e dei aula por 6 anos. Nossa! Depois eu fui convidada para trabalhar no ateliê de uma artista plástica muito famosa, a Yara Tupinambá. Ela tinha um projeto, olha só, o primeiro projeto que eu participei foi o dela, que era todo voltado para a flora e a fauna brasileira. A gente pintava em potes de cerâmica, sabe? As paisagens, as folhagens, os animais, era lindo. E aí fiquei 5 anos nesse ateliê, trabalhando com ela.
foi onde eu descobri a tinta acrílica. Eu não usava a pintura acrílica, eu pintava a óleo, aquarela, e não abandonei até hoje. É a minha técnica preferida, é a tinta acrílica. Eu faço retrato, que aliás é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, é o retrato. Eu uso a tinta acrílica. Que bacana. E daí, quando que você decidiu sair do Brasil, vir para aqui? Há pouco? Ah, sim. Então, nesse meio tempo em que eu dava aula, em que eu trabalhava, eu também pintava em casa, eu tinha meu ateliê e tive mais 3 filhos. E esses meninos cresceram para o mundo também. Foi uma criação assim de deixá-los à vontade, livres. Então veio na ordem decrescente. Veio o mais velho, depois veio o segundo, depois veio o terceiro, depois veio a quarta filha, que é a caçula. Primeiro 3 homens e uma menina. Quando os 4 já estavam aqui, eu já estava separada, meu casamento já tinha acabado e eles ficavam preocupados que eu estava morando sozinha na mesma casa, que era uma casa muito grande, terreno muito grande e num local meio ermo, que eles tinham receio que eu ficasse lá sozinha. E me chamaram. E eu falo que eu vim de livre e espontânea pressão, porque mãe, vem, já ligou o alarme? Você está dentro de casa? Já trancou as portas? Era um controle danado. Mas eu já frequentava muito Miami, eu já vinha para Miami antes disso, já gostava. E eu queria ficar perto da família, claro, né? Aí eu vim em 2014, dezembro de 2014. Nossa. E daí você vê e você se focou só na arte, né? Sim, foi tão interessante, Jesus, porque como eu tinha esse trabalho meu forte sobre as tribos indígenas, que eu comecei em 95, participei dos 500 anos do Brasil, a descoberta dos 500 anos, que foram festas maravilhosas no Brasil inteiro, eu participei em Brasília. Então eu fiquei muito conhecida com esse trabalho dos índios. Eu acho que eu tenho fotos aqui, mas você pode falar e eu vou procurando, tá Sim, bom? sim, sim. Então, eu fiz 5 exposições lá durante as festividades e quando eu vim para cá, eu tive um pouco de receio. Eu falei, meu Deus, vou para Miami, eu vou chegar com a minha tribo lá, mas foi super bem aceito o meu trabalho. Participei de várias exposições. Em 2010, eu já tinha feito uma individual aqui. Eu nem morava aqui ainda, já tinha feito uma individual. E foi ótimo, porque as pessoas reconheceram e gostaram. Só não continuei pintando novos quadros de índio. Então, é uma coisa que, de repente, eu posso até voltar, não sei. Eu trouxe, pois é, a minha Mona Lisa, que eu falo que é a minha masterpiece, porque o quadro badalado, viu? Ele já teve mais de não sei quantas exposições aqui em Miami, já tinha estado no Brasil. Ela foi feita em 2009, num Nossa. projeto muito bacana, que convidaram 100 artistas, cada artista ia pintar a sua Mona Lisa. E eu, como tinha o trabalho indígena, não tive dúvida. Quando me convidaram, eu enxerguei exatamente isso que eu pintei. Ela com o cocá e a pintura de guerra nos olhos. Então, sua linha de trabalho da arte, você focou nas comunidades indígenas, né? O que você procura, o que você quer tipo transmitir alguma mensagem, porque é tipo uma mistura, né? Tipo a Mona Lisa que eu coloquei lá e que você tem lá atrás, é uma mistura da arte clássica mais com um toque indígena. Qual é a sua perspectiva com respeito a isso? Ô, Jesus, eu estou escutando um barulhinho aqui, você não está escutando, não? Um chiado? Não. Não? Ah, então é só aqui mesmo. Mas você ouviu a pergunta? Você me perguntou a respeito do estilo de desenho, de pintura? Porque essa peça da Mona Lisa Sim. é uma mistura. Então, você Ah, tem alguma sim. intenção com isso? Peraí, repete.
que se você tem alguma intenção, qual foi sua intenção para fazer essa peça, né? Falando da Mona Lisa. Ah, sim, sim. Eu procurei fazer a pintura clássica do Leonardo da Vinci. Eu mandei ampliar uma fotografia de alta qualidade para que eu buscasse fazer exatamente toda a parte de luz e sombra do quadro. Eu fiz e ficou realmente muito parecida. Só essas duas mãos dela aí cruzadas, eu fiquei quase uma semana para Nossa. poder elaborar essas mãos. Então, eu joguei o artefato indígena, mas eu mantive a pintura acadêmica, que eu acho que deu um contraste muito interessante. Foi proposital isso. Foi proposital. E daí, eu acho muito legal essa mistura que você fez nessa peça, mas nas outras coleções que você fez do indígenas, é mais literal, né? É mais representar a realidade das comunidades, né? Sim. Eu procuro, nesse meu projeto especificamente, por exemplo, eu não inventava nenhum rosto. Se eu estava focando em alguma tribo, em alguma etnia, em alguma sociedade indígena, eu procurava representar as características próprias deles, tanto no artefato quanto na pintura corporal. Eu era muito fiel. E o meu estilo acadêmico me levou a fazer verdadeiros retratos, né? Olha, eu gosto de pintar, eu gosto da arte, mas eu sou muito ruim para fazer rostos, para fazer retratos, muito. Uhum. Eu de aula de dibujo técnico, né, para arquitetura, mas para fazer Sim. ações tipo de humanas é muito difícil. Você tem que ter um talento especial para isso. Não qualquer pode fazer uma obra desse tipo, né? Ô, Jesus, eu vou te contar uma coisinha que vai desmistificar essa coisa do talento. Conta. Que todo mundo fala, pô, mas essa pessoa é muito talentosa, essa pessoa tem o maior jeito para desenho, para pintura. Sabe o que é isso, Jesus? Eu estudei o livro de uma americana, professora de arte, que ela dava aula e ela descobriu que enquanto ela estava desenhando para os alunos verem, ela não conseguia falar. Então, ela quis pesquisar essa dificuldade dela da fala enquanto ela desenhava. E ela teve um trabalho muito interessante com dois cientistas que tinham ganhado o prêmio Nobel. E eles, então, explicaram para ela que existe dois hemisférios. Hoje todo mundo sabe isso, que nós temos dois hemisférios no cérebro, o direito e o esquerdo. Uhum. O esquerdo, aquelas pessoas que têm a tendência para a ciência, para a matemática, são pessoas mais certinhas. O lado direito, o lado direito, Somos nós. o artista nasce com o lado direito dele mais ativo, mais exacerbado. E é isso que faz com que ele consiga desenhar, porque o olhar do artista é diferente do olhar de uma pessoa que não é artista. É verdade. Ele percebe coisas, ele vê coisas. Então, olhar para um rosto e copiar aquele rosto é com uma facilidade incrível, favorecido pelo hemisfério direito, né? Então, é mesmo. E eu já dei esse curso. O livro são 2 volumes dessa professora americana. Eu dei esse curso junto com outra amiga, outra artista plástica. Nós tínhamos 30 alunos. Os alunos começam fazendo o desenho que fazia na infância, um desenho de figura humana de imaginação. E no final de um ano, é um ano de curso, a gente faz uma exposição com os primeiros trabalhos e com os últimos trabalhos. Mas é tão emocionante, porque você vê como que eles passam, como eles desenvolvem, porque é possível desenvolver o hemisfério direito. Uma pessoa que nunca desenhou,
que não tem facilidade, existem exercícios que fazem com que o lado direito do cérebro se torne mais ativo. É muito interessante. E o esquerdo é o da fala, por isso tem essa dificuldade. Eu, quando estou desenhando também, não consigo conversar. Não consigo conversar. Você faz a transição no momento que você está focada mesmo, a sua fala acaba, morre. Muito interessante. Isso é realidade, isso aí. Então, essa coleção da Amazônia Sim. foi há quanto tempo? Começou em 95, porque eu tive um convite, a motivação foi um convite para expor em Londres. E eu fiquei imaginando o que seria interessante levar. Falei, bom, nada mais interessante do que a riqueza cultural do Brasil através dos primeiros habitantes. E comecei em 95. Só que eu nunca achava que a exposição estava pronta. Então, o espaço ficou lá me esperando durante 5 anos, quando surgiu o convite para fazer em Brasília. Eu levei para Brasília. Depois eu continuei, em 2001 e 2002, fazendo pelo Brasil essa exposição. Ia em escolas, em colégios, para poder fazer para os alunos, para contar as histórias. Eu levava alguns instrumentos, eu levava cocares, eu tinha muita coisa para poder ilustrar as aulas. E eu só fui para Londres em 2003. Nossa! E fiz a exposição lá em 2003. Que legal! E vendi 17 quadros. Nossa, que bom! Foi uma glória. Que bacana! Foi uma glória. E daí, depois dessa coleção da Amazônia, que vem depois? Que outra coleção? Que saiu? Não, mas eu ainda rodei muito com essa aí. Ela teve em Roma, no Palácio Pampili, que era, na época, era o consulado do Brasil lá. E estive em Madrid. Em Madrid eu fiquei 1 mês em cartaz, na Casa do Brasil. Foi realmente um sucesso. Lá em Madrid foi um sucesso. E tive aqui, 2010 aqui em Miami. E, bom, quando tinha alguma exposição que as pessoas pediam para levar alguma coisa, eu sempre tinha quadros prontos. Devo ter o quê? No máximo uns 10. Porque eu pintei mais de 50 quadros. Nossa! Foram mais de 50 quadros. Em Brasília eu levei 50 quadros. Exposição muito grande. Fiz uma exposição na FUNAI, lá em Brasília, muito interessante, porque eu gosto de fazer exposições didáticas. Eu gosto de explicar um pouco sobre o trabalho, sobre aquela figura, o que representa. Então eu fazia uns escritos assim, uns cartões, colocava do lado do quadro, falava sobre aquela etnia, contava alguma curiosidade. E ai, meu Deus, aquela mulher lá na FUNAI, peraí que eu vou lembrar. A coordenadora lá da FUNAI, no dia seguinte da exposição que eu cheguei lá, não tinha um papel do lado dos quadros. Eu fui saber porque tinham tirado. Ah, não, porque você fala que tem índios que são ferozes. E tem tribos ferozes, que não têm contato com o ser humano. Existe isso. Eles ainda lutam entre eles, inclusive. Então, retiraram todo o meu histórico, porque eu estava denegrindo a imagem, talvez, não sei. Loucura é isso, loucura é isso. Perspectiva, né? Perspectiva, tudo é isso, mas você estava representando a realidade delas, né? A realidade, claro. Faz parte da história. Totalmente. E daí você fez, eu acho que são suas netas, né? Não, não são netas, não. São 2 crianças lá do Brasil. Eu fiz o ano passado esse retrato e mandei por um portador para o estado do Pará. São 2 irmãs. A minha paixão realmente é o retrato. Meu grande projeto, que iria começar esse ano, mas eu deixei para 2021, vai ser o portrait, vai ser retrato
mesmo. É o que eu vou me dedicar. Eu tenho uns planos aqui interessantes que eu não posso ainda revelar, ligados a isso, mas vai ser o forte. E daí, eu E, recebi uma notícia que você está fazendo uma coleção da Ilha Fernando de Noronha, pois é? fiz em 2017. Olha que interessante. Outro convite, outro projeto ligado à natureza. Eu tinha um sonho, Jesus, de conhecer Fernando de Noronha, mas você sabe que lá é uma viagem cara, muito cara. É o Não equivalente a acredito. você sair do Brasil e vir fazer turismo aqui ou ir para a Europa. É similar. Hum, Então, eu já estava morando aqui quando a, a Rose, a Rose Leitão, já tinha feito um projeto em Noronha que chamava Amo Noronha. Ela levou fotógrafos para a ilha e os fotógrafos, então, fizeram aquelas todo o trabalho deles e isso virou uma grande exposição aqui em Miami. Esse outro projeto, esse foi em 2014, o Amo Noronha. Em 2017, ela fez Noronha para o Mundo, porque a gente pretende levar essa exposição para outros lugares também, para outros países. E ela me convidou, falou: você vai conhecer a ilha, é minha convidada, e quando voltar você vai pintar os quadros para fazer uma exposição. Isso foi em maio. A minha exposição foi 3 de dezembro. Eu só comecei a pintar em outubro. Eu nossa. não conseguia pintar antes. Eu estava só mentalmente pensando nas coisas que me emocionaram lá em Noronha para que eu pudesse realizar essa tarefa. E realmente só tem dos 20 e tantos, 23 quadros que eu pintei, só tem um de paisagem, que é aquelas duas pedras famosas, né? A pedra Dois Irmãos. Foi o único quadro de paisagem. O resto eu interpretei as belezas de Noronha, a emoção que eu tive de estar ali, o colorido. Eu reparei uma coisa interessante: a luz de Noronha é dourada, dourada. A gente vai ver o pôr do sol, é um deslumbramento. Aliás, a natureza lá é muito bem preservada, muito. Isso me impressionou muito. Que legal. Apaixonei pelas arraias, pintei muitas arraias. Outra coisa, tem um lagarto lá em Noronha que ele tem de todos os tamanhos. Ele tem desde assim pequenininho até bem grande. E eu pintei, então, um lagarto verde para... Então foram as duas coisas, foi o lagarto e a pedra Dois Irmãos. O resto foi da minha imaginação mesmo. Que bacana. Foi muito bom. Que bom, que Uma bom. semana naquele paraíso. Nossa. Isso é no norte do Brasil? Desculpa a minha ignorância, eu não sei. É no Oi? norte, né? Sim, fica no estado de Pernambuco. É Hum. norte. Mas é bonito, Jesus. Se você tiver oportunidade, você tem que ir lá. Aí eu quero tanto voltar para o Brasil. Só para É um voltar para o Brasil, eu espetáculo, é quero. um espetáculo. Eu quero ir para o Carnaval no Salvador. Eu te mandei um vídeo, você chegou a ver, né? Porque eu acho que foto mesmo de Noronha, não me lembro de ter mandado para você. Não, mandou o vídeo. Mas eu acho que o Aham. vídeo não dá para colocar aqui. Não, não dá, eu sei. Eu sei. É. E daí, É as séries das bandeiras, essas bandeiras também foram um escândalo, viu? Foram, foram encomendadas aham, para poder. Cada restaurante de uma cadeia de churrascarias lá em Londres tem uma bandeira dessa. São 3 restaurantes, cada uma tem uma bandeira. Essa não, essa está aqui em Miami, hum, mas as 3 outras estão lá. são esses, né? Essa eu fiz baseado na Fundação SOS Mata Atlântica. Eu fiz a floresta até a metade do quadro, depois ela vai desaparecendo e confunde com o céu, porque a floresta. Espera aí, gente. Não é floresta amazônica, não.
Que isso, deu um branco agora. Mata Atlântica, oh meu Deus, é a Mata Atlântica, Tá. muito devastada. E esse projeto SOS Mata Atlântica, eles fazem o replantio de mudas, a maioria de eucalipto, que é mais resistente, e eles, há muitos anos, isso que eles vêm reflorestando. É um trabalho do Banco Bradesco, o Banco Brasileiro de Desconto, o Banco Bradesco. Que bacana. Muito bonito esse projeto. Qual foi o projeto que você mais gostou de fazer? Ai, dos índios. Porque você tive que ir para lá, para as comunidades? Como é que foi? Não, eu até tentei, quando eu estava em Brasília, no IBAMA, no IBAMA não, na FUNAI, eu tentei pegar uma autorização, mas não permitiram. Geralmente as pessoas que vão através de alguém que conhece, que coloca lá, porque se você for pedir autorização, eles não deixam, para que você não leve doenças, né? E não corra nenhum risco também. Então, mas eu não me importei não, você sabe, Jesus, porque eu comprei livros de fotógrafos que moraram com as tribos, que viveram lá. O Jacques Cousteau tem uma Expedição à Amazônia, que é um livro maravilhoso. Eu li muito desse livro e de outros fotógrafos também. Então, eu pesquisava e, baseado naquela pesquisa, eu fazia o meu trabalho, as minhas pinturas. Que bacana. Sim, porque, tipo, nessa que eu acabei de colocar, dá para ver, né, o forte que é em geral. A pintura, essa tribo aí, eles colocam essa madeirinha, eles furam abaixo do lábio e nos cantos dos lábios e furam madeirinha. E tem uma simbologia. Cada pintura tem uma simbologia. Tem uma tribo Xicrim. Essa tribo Xicrim, eles acreditam que eles vieram do céu, que os antigos fizeram um buraco no céu e que eles desceram aqui para o Brasil através de um buraco no céu. Então, a pintura do corpo deles representam os elementos os planetas, muito interessante. E eles raspam a cabeça também. Cada coisa, eu fiquei encantada, eu fiquei sim apaixonada. Nossa. Que é uma coisa nossa, né? E pouco conhecida. Desculpa. E qual Nada. foi o projeto que você menos gostou de fazer? Que eu menos gostei? Ai, Jesus, será que teve algum que eu menos gostei? Sempre tem, né? Não, não teve. Eu fiz um projeto para Fiat Automóveis, que eles convidaram 10 artistas e cada artista pintou 2 regiões do Brasil. Eu fiquei com a região norte, então na camiseta tinha um quadro meu e pintei a região sul também, uma criança polaca. E essas camisetas foram vendidas no Salão do Automóvel, lá em São Paulo, em 2004, 2005. Foi muito bacana também. Eu não guardei nenhuma camiseta. Tem que guardar. Pena, né? Um quadro, né? Que bacana. Então, se eu pergunto para você um conselho para dar para artistas novos, o que você poderia compartilhar com nós? Com um conselho para os artistas? Novos, que estão começando, que querem começar. Não, está começando. Seguir a sua paixão. Primeira coisa. Se ele não se sente inclinado a pintar figura humana, que ele gosta de fazer o abstrato, foca naquilo. Claro que tem artistas novos que têm muita facilidade, tanto para uma coisa quanto para outra. Mas mesmo assim, é interessante focar o trabalho, escolher um tema e desenvolver aquilo, se aprofundar naquilo. Porque
depois aquilo vai ser uma marca registrada dele. Mesmo que ele venha a fazer outras coisas, o artista precisa ser reconhecido de alguma forma pelo trabalho dele. Então, eu posso agora pintar qualquer coisa, mas esse trabalho que eu fiz sobre as tribos indígenas marcou demais. Ficou realmente como sendo uma coisa minha mesmo, né? De ser reconhecida. Que bacana. Você acha que foi a coleção que mais reconhecimento trouxe para a sua carreira? Como é que é? Você acha que essa foi a coleção, o trabalho que mais reconhecimento trouxe para a sua carreira? Foi. Porque lá em Brasília eu fui muito entrevistada, muito fotografada. Eu saí em vários programas de televisão, eu saí em jornal, saí em revista. E isso foi assim um boom mesmo. Que bacana. Foi muito bom, foi muito bom. Foi um trabalho assim que foi muito bem reconhecido, sabe? Foi ótimo. E você quer seguir pintando mais quadros de essa linha indígena ou já quer parar com isso e continuar com outra coisa? Eu acho que eu já esgotei, mas de vez em quando eu vejo alguma figura, alguma foto que me dá aquela vontade de pintar, sabe? Mas talvez não. Talvez não. Eu vou focar no cara pálida mesmo, no branco. Vou fazer retrato, muito retrato daqui para frente. Quero ser reconhecida como retratista. Que bacana. Eu acho legal. Tá, aqui tem um cara, Jesus, né, para fazer um retrato. Se quiser, um modelo, à disposição. Você fez umas fotografias que você teve o rosto pintado, parece que o corpo pintado também, não foi? Isso foi quando eu morava no Brasil, sabe? O Ministério de Cultura do Peru tem uma revista, um magazine. Sim. E eles trabalham com um artista peruano que radica no Brasil. Então ele fez uma pintura no meu rosto. Ficou lindo. Ficaram lindas as pinturas. Não, ele é maravilhoso. Ficou muito legal. Ficou. Muito bom. Muito interessante. Foi bem interessante para mim também. Claro. Se deixar pintar é uma coisa... Não, foi maravilhoso, na verdade. E no Peru, sonou muito isso, porque trabalhar com o Ministério das Relações Exteriores e da Cultura, porque tudo que o cara fez foi inspirado em uma cultura peruana, né? Então tinha muito tinha tudo a ver. O conceito, né? Muito legal, muito bacana. E você já pintou em corpos também ou ainda não? Não, assim de brincadeira, pintando em festa infantil ou pintando os netos, mas assim, profissionalmente não, nunca pintei. É diferente, né? É diferente, é diferente. Deve ser uma coisa, você tem ali, é uma tela viva, né? É uma tela viva, você interage, tem o calor do corpo e tem a pessoa que se movimenta, deve ser muito interessante. O Dan, seu filho, está aqui falando que você é beautiful. My mom is beautiful. Tudo filho coruja. Eu sou uma coruja que teve 4 corujinhas. Você sabe que você teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher, a menor. E meu caso também. A gente é 4 irmãos e a mais nova é a mulher. Olha que interessante. Interessante. Olha, gostei da Carla falando aqui. Beautiful inside out. Mas é verdade. Isso é bom. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Sim. Qual área da arte você não fez, mas quer fazer? Eu sempre tive essa curiosidade de quer incursionar em alguma área nova. Eu experimentei várias. Eu já fiz escultura. Inclusive, eu tenho um busto em praça pública, no norte do Brasil também, mas não é de índio, não. É de um fazendeiro. Nossa. Que o parque de exposição tem o nome dele e me encomendaram
e o dono do local onde se faz o bronze, Uhum. esqueci agora, bom, não é a bronzeria, não é onde se faz. Ele sabia que eu fazia modelagem em argila porque eu levava algumas peças lá para ele. E uma vez eu fiz um César, eu fiz um busto de um César, eu inventei, eu criei um César, coloquei um queixo furado, mas o César ficou um gato. E eu levei esse César para ver quanto é que ficaria para colocar em bronze. Eu levei no barro. E ele, então, vendo aquele meu trabalho, quando perguntaram, você tem alguma artista para indicar? E ele me ligou e perguntou se eu topava. E eu falei, eu topo. Mas é diferente, você tem que fazer a semelhança com a pessoa. Mas eu confiava, se eu desenho, se eu consigo desenhar, eu consigo modelar também, né? E fiz e ficou excelente. Foi um pouco difícil, porque o fazendeiro já era falecido e a família não queria ele velho, não queria o busto de um velho, mas não queria também o busto de um jovem. Então me mandaram muitos retratos para eu fazer na faixa dos 48, 50 anos. Foi um senhor desafio, mas ficou legal. Deu certo. Que bacana. Então, o barro é muito bom, mas eu falo que barro é cachaça. Se você começa a mexer com modelagem, você não volta para a pintura. É um perigo. Sério? É um perigo. A escultura, você levanta a peça, né? É uma escultura que você não é igual pedra que você vem tirando. Você vai levantando a peça. É muito gostoso, muito legal. Que bacana. Tem alguma outra área que você quis tentar, quis fazer, ou já fez tudo o que você quis? De arte? Uhum. Não, de arte eu já experimentei várias técnicas, já. Até abstrato, que é uma coisa que eu não faço muito, eu já pintei muitos quadros abstratos, então, Interessante. às vezes voltar um pouco para o abstrato possa ser um desafio, É, mas eu não estou pronta ainda não. tá A bom. pintura abstrata é uma pintura que parece fácil, mas não é. É, Mas não é. O bom abstrato não é. interessante. Então você vai continuar com os retratos. Vou continuar com figura humana, focar nos retratos, ser conhecida e receber muitas encomendas. Vamos lá. Principalmente. Que bacana. Muito bom, querida Clara. A gente tem uns 5 minutinhos mais. E eu queria pedir para você dar umas palavras para todas as pessoas que estão assistindo esta entrevista e que vão assistir depois a entrevista, que eu já vi que as pessoas que vêm ao vivo, às vezes não são muitas, mas depois as reproduções que tem a entrevista no YouTube e aqui são muitas. Então, uma mensagem para todas as pessoas que vão ver essa entrevista depois, focada nessa quarentena, na sua experiência, né, que está vivendo agora, por favor. A minha experiência na quarentena em matéria de trabalho artístico foi zero. Eu poderia ter eu poderia ter pintado muito, mas eu não pintei nada. Eu fui buscar outro tipo de coisas interessantes. Então, eu estou fazendo 2 cursos, um deles de inglês e outro de nutrição, de saúde, que chama Projeto Longevidade. Então, isso toma um tempo danado, né? Você fazer as aulas e depois, todo dia, tem lives, tem as aulas ao vivo. Então, foi o que eu fiz. Agora, realmente, essa volta que todo mundo fala, né, para o interior, que tudo, deve ter acontecido com muita gente. Eu continuei na mesma, foi interessante, né? Não achei ruim, mas não me modificou como pessoa, não, sabe? Talvez eu não tenha reparado, talvez lá adiante eu vá assistir muitos filmes, eu sou apaixonada por cinema, apaixonada. Se eu pudesse, eu ficava só assistindo filme, não fazia mais nada. Qual é o seu filme favorito, Clara? Eu gosto de drama, eu gosto de um bom drama.
algum suspense, não muito, e filmes de amor, né? Ai, ontem eu assisti um lindo. Qual é a sua favorita, que você assistiria, tipo, 30 vezes? Não tem paciência para isso, não. Assisto uma vez, curto, tá ótimo, não fico assistindo, imagina! Não teve nenhum filme que eu assisti de outra vez. Sério? É só aquele momento. Claro, tem tanto filme. Vai ocupar o espaço de filme que eu não vi ainda. Agora, o conselho que eu dou realmente é que as pessoas encarem a arte como terapia. Mesmo que elas não sejam profissionais, que elas não busquem ser um artista reconhecido, ganhar dinheiro com aquilo, fazer nome, ter projeção, encarar a arte como um facilitador de você se colocar diante do mundo, porque realmente a arte te dá uma percepção das coisas impressionante. E para ser artista também, você não precisa pôr a mão na massa, não. Você pode ter alma de artista. Sabe aquela pessoa que gosta de música, de poesia, de teatro, de cinema, de pintura, gosta de ir a museus? Você sabe que visitar museu é uma coisa assim, altamente terapêutica. Inclusive no Canadá, o Museu de Arte, você paga de 3 formas. Você paga com dinheiro, você paga com cartão e você paga com uma receita médica. Os médicos receitam que aquela pessoa que está em tratamento vá visitar o museu. Então, os museus abrem as portas para quem levar uma receita médica. Geralmente é para 2 adultos e 2 crianças. Olha que ideia maravilhosa essa. Incrível. Por quê? Nós temos uma brasileira famosa, Anice de Silveira, que ela trabalhava com pessoas esquizofrênicas. E ela, então, isso na década de 40. Ela nasceu em 1905 e ela trabalhava em São Paulo e ela, então, era contra a lobotomia, que era uma coisa muito usada na época. Ela era contra choque elétrico. E ela foi muito criticada, muita gente contra aquela ideia dela. Ela usava a arte. Ela usava a arte no lugar dessas coisas violentas, né? Então, foi um sucesso o tratamento com os clientes dela, usando a arte. Então, usem a arte como remedinho para depressão, como remedinho para tristeza, como remedinho para saudade. Nossa, olha, que interessante, porque, por exemplo, eu já voltei para a rotina, sabe? Estou outra vez na correria, indo, voltando, projeto, que o site, as entrevistas, tudo. E essa mensagem que você está dando agora aplica muito bem para mim, porque eu não estou criando a arte, eu não estou visitando a arte. Exatamente. Você desenvolve a paixão pela arte, mas você tem que ver, você tem que ler, você tem que conhecer artistas, conhecer o universo do artista. É muito interessante isso. Nossa. Então, o ser humano, ele é um artista em potencial. Uns se descobrem, né? Tem mais talento do que outros, tem o lado direito mais... E tem outros que apenas admiram, e isso é maravilhoso. É muito raro você ver uma pessoa que não gosta de nada, que não gosta de poesia, não gosta de música, não gosta de teatro. É muito raro. É verdade. O ser humano tem essa tendência né? natural. Isso. Muito bom. Nossa, eu estou inspirado com sua entrevista de hoje. Obrigado. Ai, que bom, querido. Eu espero que isso tenha servido e sirva para muitas pessoas, mas eu já estou postando tudo de novo na YouTube, então, terminando a entrevista, eu vou postar e vou passar o link para você para compartilhar essa entrevista maravilhosa. Tá ótimo. Que todos conheçam a sua história, que eu adorei. Como? Que todo mundo conheça a sua história, que eu adorei. Sim, claro. Ótimo, fico feliz com isso. O artista gosta. O artista é o tipo do ser humano vaidoso. O artista é vaidoso. Todos os artistas são vaidosos.
tem um ego, entendeu? Então pode massagear porque a gente gosta. Tá entrando um monte de coraçãozinho. Você fala espanhol? Para. Pouquito, portunhol. Eu não sei como fala certinho, mas tem escritor chileno que eu gosto muito, que fala que o artista tem um leve cheiro a umbigo. Tem o quê? Um leve? Cheiro a umbigo. Ah, sim. Tem, Tem, né? tem. Porque o artista é muito ousado, né? Ah, eu sou um E pouco. essa ousadia, essa ousadia que é perigosa. Dicen, quien sabe admirar y sentir el Ai, arte. alguém, não somos vaidosos, olha. Poxa, acharam ruim comigo aí. Mas é. A Catherine fala que quem sabe admirar e sentir o arte pode ser curado pelo si mesmo. Você acha? Sim, acho, com certeza. Com certeza. Porque a arte, ela eleva o espírito. E se a gente não cuida do espírito, o resto vai para o beleléu. Você sabe o que é beleléu? A gente tem que cuidar da alma, do espírito. Tem. Verdade. Essa é a chave. É a chave de tudo, né? É a chave de tudo. É cuidar do coração, cuidar da alma, cuidar do espírito. E a arte A arte é o caminho. A arte é o caminho. Nessa pandemia, isso foi muito dito. Muita gente descobriu esse caminho, foi tão interessante. Eu já estava nele, né? Então para mim não foi novidade. Mesmo que eu não tenha pintado, mas eu posso não estar com o pincel na mão, mas na minha cabeça está sempre produzindo arte. Sempre, sempre, sempre. Eu olho uma árvore, eu olho uma planta. Ontem o pôr do sol estava maravilhoso, aquilo era uma pintura. Não, mas aquilo encheu meu coração de alegria, lindo. Eu até postei no Face, tão lindo, postei no Instagram também. Então essas coisas, você vai ver o mar, você vai ver uma floresta. Nossa, é apaixonante. É verdade. A pessoa não pode ficar centrada em coisas que não levem ela para enxergar além. A arte te leva a enxergar além. Nossa, palavras muito, muito profundas e muito importantes para a vida mesma. Da Clara, Obrigada, querida. artista brasileira que esteve com a gente aqui em Design em Quarentena. A gente tem 30 segundos para se despedir, que já vai acabar. O Instagram tem uma hora. Eu sei, tem uma hora, Eu sei, tem tempo certo, né? Então, eu só quero falar obrigado. Obrigado também. Logo, logo a gente vai estar se abraçando. Aí eu quero tanto compartilhar um copo de... Era tão bom chegar nos lugares e te encontrar. É verdade, Clara, querida. Muito bom, muito bom. Obrigado e nada. De nada, querido. Obrigado a você pelo convite. Um beijo para a sua audiência toda. E desculpa para aquele seu amigo que falou que não é vaidoso. Tem uns que são mesmo. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Obrigado, Clara, querida. Tchau, tchau. Tchau, meu anjo. Prazer em te ver. Y fue Clara Piquet, artista brasileña, que radica aquí en Miami. Y nada, yo antes de irme quiero invitarlos para el día de mañana, que vamos a tener a Manuel Jaén, que es uno de los directores y fundadores de Opus, Estudio de Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo en Colombia. Tiene proyectos en todo Colombia, han ganado 12 premios, creo que ahí está. Tienen 3 certificaciones LED, edificios construidos y terminados, y han participado en 3 bienales de arquitectura en el mundo. Es uno de los estudios más importantes que hay en Colombia, así que va a ser muy interesante poder hablar con él y tener una clase maestra de aprendizaje. Brunella, obrigado. Gracias, Catherine.
Nada, nos vemos mañana con Manuel Jaén de Opus Studio, ¿ok? Gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Chao, chao.